Olá, eu me chamo Maria Oliveira Florencio e o presente seminário vai tratar acerca dos elementos de conexão presentes no direito internacional privado. Antes de iniciar a apresentação, os integrantes do grupo, além de mim, são Gabriela Patrícia Tavares de Farias Quaresma, João Vitor Freitas Sintra Batista e Maria Letícia de Souza Silva. Então, dando continuidade, do que se trata, qual é o conceito e definição de elementos de conexão. Tais elementos, eles são conceituados como fatores de localização, de normas indicativas de qual será o sistema aplicável, seja ele nacional ou estrangeiro, sistema jurídico aplicável, seja ele nacional ou estrangeiro, para a resolução de uma demanda. Massuoli, em sua doutrina de direito internacional privado, conceitua os elementos de conexão até mesmo como pontes, como elos, que vão auxiliar o julgador, ou seja, o juiz, a determinar qual será a sede jurídica da resolução de uma demanda, da resolução de uma questão específica, de uma questão bem maior, que seria a questão principal. E aí essa identificação ela é feita a partir da matéria de que versa a demanda. É importante destacar que, por mais que seja um pouco óbvio, a incidência dos elementos de conexão ela só vai acontecer quando existir aí uma dúvida sobre qual será o sistema jurídico, e aí novamente se vai ser nacional ou estrangeiro, aplicável na resolução daquele caso, daquela relação jurídica. E aí então vai pressupor um questionamento, uma dúvida acerca de qual será o sistema adequado a ser aplicado. A partir da dúvida, como é que o julgador, como é que o magistrado ele vai identificar o tipo de elemento de conexão a ser aplicado naquele caso? A partir da matéria, é feito um juízo de qualificação, ou seja, a identificação da matéria que se trata, ali aquele caso jurídico, e a partir disso é realizada a identificação de qual será o elemento de conexão a ser incidente naquele caso. Massuoli, ele indica alguns tipos de conexões, como as espécies de elemento de conexão existentes aí, que vão guiar o magistrado durante a sua atuação. Desse modo, seguindo aí para as espécies de elementos de conexão, a gente vai ter as conexões pessoais, quando a matéria do caso tratar sobre nacionalidade, origem, religião, domicílio, E aí, quando a matéria versar sobre esses tipos de assuntos que foram citados, vai incidir a chamada conexão pessoal. Massuoli indica, inclusive, que o domicílio é o mais utilizado, como tipo de conexão pessoal aqui na América Latina, nos países da América Latina e, consequentemente, no Brasil. Por outro lado, quando, no caso jurídico em análise, sobrevier a existência de uma coisa, e aí a gente está falando sobre propriedade e a existência de bens, sejam eles móveis ou imóveis, as conexões reais ou territoriais vão determinar que o foro competente para o juiz vai ser onde está localizado o bem, ou está localizado a coisa. Quando se trata, por sua vez, de conexões, de relações interpartes, onde existe a realização de atos jurídicos firmados entre partes, e aí um exemplo muito visualizável seriam os negócios jurídicos, o casamento, trata-se de conexão formal. E aí, nessas hipóteses, o que determina o foro competente para o juízo daquela demanda será o local onde foi realizado o ato ou celebrado o negócio, se for o caso, a depender da matéria contratual incidente ali entre as partes. Também é possível que as partes envolvidas, ainda nesse sentido de relação interpartes, que os sujeitos eles determinem qual será o juízo competente. E aí a gente vai estar falando sobre a conexão voluntária, em que respeita-se, sobretudo, a autonomia das partes. E, por fim,
né, e não menos importante, ainda no tocante às espécies, de conexões, de elementos de conexão. A gente vai ter também a presença das conexões delituais, que são aquelas em que a matéria vai versar sobre algum tipo de responsabilização, né, de reparação de danos e dever de indenizar. Normalmente, principalmente aqui no Brasil, de acordo com o artigo 9º da LINDB, a gente vai considerar o local do delito, né, ou do local onde se acarretou o dano, né? Aqui, de acordo com a LINDB, inclusive, essas obrigações elas vão ser regidas pelo juízo onde o dano se constituiu. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a qualificação dos elementos de conexão. A qualificação ela vai ser feita porque a gente precisa saber aplicá-los de maneira correta. Então, a gente precisa classificar esses elementos de conexão para afastar as incertezas conceituais. Por exemplo, o direito brasileiro ele vai considerar que domicílio é onde a pessoa possui sua residência. Já o direito italiano vai considerar que domicílio é onde a pessoa possui a sede dos seus negócios, de sua empresa, ou seja, são conceitos diferentes e que precisa se afastar essas diferenças para que se aplique de maneira correta o elemento de conexão. E como é que a gente vai fazer isso? Através da lex causae, ou seja, a gente vai utilizar a norma interna do direito internacional privado para definir qual vai ser o sistema jurídico adequado, se é o nacional ou se é o estrangeiro. Ou seja, se a gente está falando sobre nacionalidade brasileira, a gente precisa estudar a legislação brasileira para saber como é a nacionalidade ali e como se adequa. Então, estamos estudando a lei interna daquele país. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos positivos e negativos. Quando é que acontece um conflito positivo? Quando mais de um estado, por exemplo, diz que eu tenho a nacionalidade. Então, mais de um estado dizendo que eu tenho conflito positivo. O conflito negativo vai acontecer quando mais de um estado diz que eu não tenho. Então, como é que se resolve essa questão? Valadão vai dizer que a maneira correta para se resolver esse problema é utilizar de outro elemento de conexão subsidiário, mas que tem a ver com o assunto, para saber como resolver essa situação. Por exemplo, se eu estou falando nacionalidade, um outro elemento de conexão que seja parecido, que tenha ligação, é o domicílio. Tratando agora sobre elementos de conexão, eu vou falar um pouquinho sobre território. O território, ele vai ser muito utilizado na legislação brasileira e aqui a gente não vai ter apenas uma ideia geográfica do território, sabe? Não apenas a terra. O território, ele vai considerar uma ideia jurídica, incluindo consulado, embaixada, avião, navio militar. Então, todas essas coisas fazem parte do território brasileiro. Então, a legislação brasileira dá uma importância muito grande ao território, inclusive maior do que a nacionalidade. A nacionalidade, ela é um elemento de conexão, mas ela é um elemento de conexão mais utilizado na Europa do que aqui no Brasil. O Brasil, ele não utiliza tanto a nacionalidade porque ele não entende que é vantajoso para a legislação brasileira considerar. E eu vou falar agora mais na frente sobre domicílio e você vai entender por que não se utiliza a nacionalidade. O domicílio, ele também recebe uma atenção, uma ênfase muito grande da legislação brasileira, porque ela entende que tudo gira em torno do domicílio da pessoa. Então, além de ter essa importância do domicílio que a legislação entende, o Brasil também é um país que recebe muito imigrante. Então, para a legislação brasileira, é mais vantajoso fazer com que esses imigrantes se submetam à legislação brasileira do que analisar a nacionalidade deles para ver qual seria a norma adequada. Por isso a importância de domicílio e território em detrimento da nacionalidade, que não é tão utilizada. Além disso, a gente vai ter também a autonomia, a vontade das partes, que vai partir do princípio da autonomia das vontades. É um dos elementos de conexão mais antigos do direito internacional e é basicamente dizer que as próprias partes, elas vão definir qual vai ser a norma adequada para ser utilizada naquele julgamento, naquele conflito. E por fim, o lugar do contrato. O lugar do contrato, ele não vai ter a ideia que tem no resto do mundo, que é o lugar da celebração do contrato. A LINDB, ela vai dizer que aqui o que vai ser considerado é a residência do proponente. Por fim, eu vou tratar um pouquinho sobre os conflitos móveis, que são quando um elemento de conexão já está tendo um julgamento de lide, já está sendo estudado um elemento de conexão, e aí e aquele elemento de conexão muda. Como assim? Por exemplo, uma pessoa ela mora na França e se muda para os Estados Unidos, ou seja, aquele elemento de conexão que era o domicílio mudou. Ele pode não ter o mesmo significado. A partir, por exemplo, da Itália e do Brasil, que tem domicílios diferentes, o conceito de domicílio. Então, o elemento de conexão muda
e com isso surge um conflito. Qual vai ser a norma utilizada, se é a antiga ou a nova? A tendência legislativa é de que a norma adequada a ser utilizada é a antiga. E é isso.